Quem aí nunca teve o sonho de viajar para o espaço, de se tornar um astronauta? Quando a gente é criança, nós ficamos fissurados com essas coisas, não é mesmo? Eu, por exemplo, quando eu era criança e via na escola que o homem já foi para o espaço, eu ficava simplesmente fascinado. Eu queria ser um astronauta. O ser humano sempre quis superar as barreiras do céu, explorar o desconhecido. Sempre quis ultrapassar qualquer limite que colocam sobre nós. E a ida do homem à Lua é tida como um dos maiores acontecimentos de toda a história da humanidade. Inclusive, por algumas pessoas, é tida como o maior. O espetáculo da missão Apollo 11, realizado no dia 20 de julho de 1969, foi transmitido para cerca de 700 milhões de pessoas, ou seja, o mundo simplesmente parou naquele dia. O investimento nesse projeto foi por volta de 22 bilhões de dólares e envolveu mais de 100 mil pessoas. Naquela época estava acontecendo a Guerra Fria, que era o conflito entre as duas principais potências do mundo, Estados Unidos e a União Soviética. E os dois viviam disputando para ver quem chegava na Lua primeiro. E após a conclusão da missão Apollo 11, os astronautas envolvidos, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Collins, simplesmente foram tidos como heróis. Eles desfilavam em carro aberto em várias cidades americanas e também ao redor do mundo. Ao todo, visitaram 23 países em apenas 45 dias, e onde eles iam, eram recebidos com festa e homenagem. As pessoas simplesmente ficavam fascinadas, queriam conhecer melhor quem eram esses heróis. Para os Estados Unidos, esse feito foi simplesmente espetacular. Eles basicamente mostraram quem é que manda no mundo. E tiveram uma esmagadora vitória política, de propaganda e publicitária sobre o restante do mundo. O programa Apollo se encerrou em 1972 e ao todo 12 astronautas teriam pisado na Lua, sendo a sexta e última missão a Apollo 17. E de primeiro momento, quando vemos a superação que os astronautas tiveram, todo o contexto da época realmente parece algo de filme. Não é à toa que eles são tidos como heróis. Ao infinito e além! Porém, suspeito ou não, desde 1972, ninguém nunca mais pisou na Lua, mesmo hoje tendo tecnologias bem mais avançadas e evoluídas do que no passado. Bem estranho, não? É importante lembrar também que naquela época os conflitos no Vietnã se intensificavam e muitas vítimas foram deixadas. A situação dos Estados Unidos naquela época não era das melhores, havia muita tensão. Um ano antes, em 1968, o líder Martin Luther King foi brutalmente assassinado, e isso gerou ondas de protestos por todo o país. Naquele mesmo ano, a situação da União Soviética também não era das melhores. Estava acontecendo a chamada Primavera de Praga, que foi uma revolta da Tchecoslováquia que buscava por liberação do domínio soviético. A missão espacial da NASA serviu para encobrir toda a tensão que havia naquele tempo e acabou beneficiando tanto os Estados Unidos, que estava passando por muitos conflitos, como também a União Soviética. E devido a esse perceptível interesse em manter a reputação e desviar o foco das pessoas ao redor do mundo, muitos sempre tiveram muitas dúvidas e questionamentos acerca dessa ida à Lua. E não é à toa, essa ida é cheia de furos e contradições, e a partir de agora eu quero mostrar algumas delas. O único satélite natural da Terra, que inclusive foi bem romantizado na nossa cultura atual, já desperta a imaginação das pessoas há muito tempo, desde a antiguidade. Na Babilônia Antiga, por exemplo, a Lua era representada através da deusa Ishtar, conhecida como Afrodite.
No budismo chinês, a deusa Kuan Yin é associada à lua. Já na maçonaria, a figura de Baphomet aponta uma das mãos para a lua. E no hinduísmo, Shiva também é associada à lua. Os povos pagãos têm esse costume de adorar a natureza, de adorar a criatura em vez do Criador. Por isso que o Sol e a Lua, por exemplo, são um dos principais objetos de adoração desses povos. E a NASA, hein? Para a maioria das pessoas, a NASA é uma instituição espacial que está buscando o bem da humanidade, que está buscando vida em outros planetas, está descobrindo o oculto. Porém, ela é e tem uma ligação totalmente ocultista e pagã. E eu vou te provar agora. Há pouco mais de 60 anos, no dia 29 de julho de 1958, a NASA era fundada. NASA, que em hebraico significa enganar, desencaminhar e iludir. Coincidência, não? NASA, que também deriva de nazi, até porque um de seus principais fundadores, o alemão Werner von Braun, foi um dos nazistas capturados pelo exército americano na Operação Paperclip. Mas não para por aí. Outro precursor da NASA foi o engenheiro de foguetes e satanista Jack Parsons, um dos fundadores da JPL. Só para você ter uma ideia, Parsons era discípulo do satanista inglês Aleister Crowley, que era intitulado A Besta do Apocalipse 666. Crowley foi um dos piores seres humanos que já pisaram nesse planeta. Ele fazia todo tipo de depravação e foi o principal propagador do satanismo no século XX. E Parsons também não era diferente. Ele vivia fazendo rituais satânicos e outras coisas que eu prefiro nem citar aqui. Na ida à Lua, a NASA, em homenagem a Parsons, que tinha o sonho de ir para a Lua, nomeou uma cratera com o nome dele. Pesado, né? Eu também já fui muito fã da NASA, ficava admirado com as operações deles, então para mim foi um choque também. Mas não para por aí, ainda tem mais. As operações espaciais da NASA são batizadas com nomes de deuses pagãos. O projeto Apollo foi designado em homenagem ao demônio Apolo, em hebraico Abaddon, que significa destruição. Na Bíblia, esse nome é citado 2 vezes, inclusive se referindo à dimensão do abismo. Porém, segundo a explicação oficial da NASA, eles batizaram o nome da missão em homenagem ao deus grego Apolo, também conhecido como Deus Sol, e era irmão de Febo, conhecido como Deus da Lua. Adorar o Sol e a Lua, que são práticas pagãs condenadas pela Bíblia, é algo bem comum na maçonaria. E coincidentemente ou não, a grande maioria dos astronautas da NASA são maçons. Inclusive, a ida à Lua foi bem celebrada pelos maçons. Tanto é que a bandeira do rito escocês do 33º grau da maçonaria foi levada à Lua por Buzz Aldrin. E de fato, a maçonaria tem muita influência com a elite e pessoas poderosas do mundo, além de uma ligação com o ocultismo, mas eu prefiro nem entrar no mérito aqui. E até aqui, você pode estar se perguntando, beleza, eu entendi que a NASA tem ligação com o ocultismo, com o paganismo e até com o satanismo, que as missões espaciais são homenagens a entidades pagãs, a demônios, que o governo americano e o russo tinham um interesse bem grande em cobrir os conflitos que haviam na época,
e que a NASA mente e não é nem um pouco confiável. Mas isso não comprova necessariamente que a ida à Lua é uma farsa. E é justamente disso que eu quero falar agora. Logo após a missão, Armstrong deu uma entrevista contando mais detalhes de como foi o processo, do que eles passaram, do que eles encontraram, só que ele parecia bem nervoso. E os astronautas à sua volta também. Dá só uma olhada. It was our pleasure to have participated in one great adventure. It's an adventure that took place not just in the month of July, but rather one that took place in the last decade. We all here and the people listening in today had the opportunity to share that adventure over its developing and unfolding in the past months and years. It's our privilege today to share with you some of the details of that final month of July that was certainly the highlight for the three of us of that decade. We're going to divert a little bit from the format of past press conferences and talk about the things that interested us most, in particular the things that occurred on and about the moon. We will use a number of films and slides which most of you have already seen, and with the intent of pointing out some of the things that we observed on the spot which may not be obvious to those of you who are looking at them here from the surface of Earth. The flight, as you know, started promptly. And I think that was characteristic of all the events of the flight. The Saturn gave us one magnificent ride, both into Earth orbit and on a trajectory to the moon. Our memory of that actually differs little from the reports that you have all heard from those previous Saturn V flights, and the previous flights served us well in preparation for this flight in the boost as well as the subsequent phases. We would like to skip directly to the translunar coast phase and undockings, the transposition and docking sequence. Que clima de velório, não? Nem parecia que eles tinham acabado de chegar da Lua. E não precisa ser nenhum especialista em linguagem corporal para perceber que eles estavam escondendo alguma coisa. Não tinha motivo nenhum para eles ficarem nesse nervosismo. Afinal, eles tinham acabado de participar do maior acontecimento da história, não é mesmo? E se não bastasse essa entrevista, algum tempo depois, Armstrong, em uma rara aparição em público,
deu outra entrevista no mínimo bem polêmica. Dá só uma olhada. Anniversary of the event in 1994. Neil Armstrong made a rare public appearance and held back tears as he spoke these brief cryptic remarks before the next generation of taxpayers as they toured the White House. Today we have with us a group of students among America's best. To you we say, we have only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. Parece que ele queria dizer alguma coisa, né? Ele só não pôde deixar bem explícito, porque senão poderia custar caro para ele. Tá, isso ainda não prova nada, né? Às vezes o Armstrong era um cara tímido, tinha vergonha de falar em público, mas que é no mínimo bem suspeito, disso eu não tenho dúvida. Bill Kaysing foi analista e engenheiro da empresa Rocketdyne, responsável pelos foguetes da missão Apollo, e veja só o que ele disse em uma entrevista. Chances of getting to the moon and returning safely to Earth were something like 0.0017%. In other words, virtually an impossibility. What actually happened in my mind is that during the 60s, they said, if you can't make it, fake it. Um integrante da NASA disse que hoje eles não têm mais a tecnologia que eles tinham no passado que fez com que eles fossem à Lua. Ué, logo hoje, no ápice do avanço tecnológico? I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology and it's a painful process to build it back. Em 2006, a NASA alegou que perdeu os registros oficiais da missão da ida à Lua. Logo, a missão mais importante deles, um projeto que recebeu bilhões de dólares, eles iam perder os registros oficiais? Em 1970, Armstrong, em outra entrevista, se mostrou bem contraditório. Dá só uma olhada. Could you tell us something about what the sky actually looks like from the moon, the sun, the earth, the stars, if any, and so on? The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. The Earth is the only visible object other than the sun that can be seen, although some reports have seen planets. I myself did not see planets from the surface, but I suspect they might be visible. The Earth is quite beautiful from space and from the moon. Looks quite small and quite remote, but it's very blue and covered with white lace of the clouds, and the continents are clearly seen, although they have very little color from. A Terra pequena e remota realmente bate com a suposta foto que eles tiraram na ida à Lua. Já a visibilidade dos continentes, bom, não dá pra ver nada. Engraçado que em 2015 a NASA tirou outra foto da Terra vista da órbita da Lua. Caramba, como a Terra cresceu, hein? E em tão pouco tempo assim? Foi um belo upgrade, porém não confere com a descrição do Armstrong. O pouso no módulo lunar deveria formar uma cratera no local, mas não foi o que aconteceu. Esse vídeo que eu vou mostrar agora é praticamente o ápice do engano. Olha só. Holy living fuck. Are you fucking believing this? Over. We read you. Over. I hope the two of you are not concerned about this.
Deu pra ver que tinha mais de uma pessoa lá, né? Além do astronauta. A real é que essas gravações todas foram feitas em um estúdio de Hollywood. Acredite se quiser. São tantas, mas tantas contradições nas filmagens e fotos que eu vou mostrar aqui só algumas delas, porque se eu falar todas possíveis, vai tomar muito tempo. Na Lua só há uma fonte de luz forte, que é o Sol. Portanto, todas as sombras deveriam correr paralelas umas às outras. Mas, nas filmagens do pouso na Lua, mostra que as sombras caem em diferentes posições. A única explicação possível é que havia várias fontes de luz, e tudo isso, toda essa encenação, foi gravada em um set de filmagem. E a foto tirada da Terra, que não tem nenhuma estrela. Bem estranho, não? Todo respeito, mas que Photoshop mal feito, viu? Não precisa ser nenhum especialista para entender que essa foto é montagem. Até porque sempre quando a NASA tira foto do espaço, olha só como elas saem. Existem bilhões, trilhões de estrelas no espaço, mas da Lua não dá para ver nenhuma. E tem também as duas fotos idênticas tiradas na missão Apollo 15, sendo que a NASA declarou oficialmente que foram fotos tiradas a milhas de distância. E uma das fotos ainda mostra o módulo lunar, sendo que quando foram tiradas todas as fotos, o módulo já havia desembarcado. Pelo menos é isso que a NASA conta, né? Tem também outras contradições bem conhecidas, como o objeto não explicado que foi encontrado no reflexo do capacete do astronauta. Tem também a rocha que contém a letra C nela. Isso seria impossível um fenômeno natural, é claro que foi uma marcação humana. E a mais clássica de todas foi a foto tirada com a bandeira dos Estados Unidos se mexendo, mas não tem atmosfera e a gravidade é mínima. Como poderia isso acontecer? Outra coisa que não bate foi o tempo que os astronautas ficaram na Lua e a quantidade de fotos tiradas, sendo que eles fizeram mais de uma atividade lá. Ao todo, em todas as missões Apollo, os astronautas tiraram 5.771 fotos na superfície da Lua. Guarde esse número. E o tempo total que eles ficaram na superfície da Lua, fora do módulo lunar, foi de 4.834 minutos. Isso dá uma média de uma foto tirada a cada 50 segundos que eles ficaram na Lua. Realmente é muita foto para pouco tempo. Será que eles estavam com tanto tempo de sobra assim? Bom, pelo menos na versão oficial que foi contada, não. Eles tinham que estabelecer contato com a Terra, eles andaram de jipe, coletaram rochas. Será mesmo que ia sobrar tanto tempo assim para tirar esse tanto de foto? Ah, e é bom lembrar também que as roupas dos astronautas eram extremamente desconfortáveis, a luva era bem dura e a câmera que eles levaram tirava uma foto a cada 15 segundos. E eles tiraram fotos em vários lugares diferentes. O tempo não bate. E as gravações e as fotos que foram tiradas na Lua, devido à radiação presente, eram para estar bem embaçadas, a não ser que a câmera tivesse protegida por alguma coisa que cobrisse radiação. Mas não era o caso. An enormous amount of radiation in space, and potentially it affects film, of course, and of course, as you will well know, its prime effect is on contrast. We took a latent image recorded on the film of the color test chart and exposed it to 8 MUV X-rays. The lowest radiation dose we applied to the film was 25 rem. The latent image, if it hadn't been subjected to radiation, would look like this: a good quality, high contrast
color transparency. After exposure to the 25 rem radiation, the image is almost entirely obliterated. This means, in my estimation, a dose as little as 5 rem would seriously undermine the transparency. It would look significantly fogged. It would be a very thin image. We're protected on Earth by a nice thick atmosphere, and that combined with the magnetic field keep these ionizing particles away from us, on film of course. In space, you're not offered that protection. To prevent an ionizing particle, or very energetic particles that you get in space, from damaging the film, you would need a significant thickness of lead protecting that film. E falando em radiação, seria possível os astronautas sobreviverem após passarem pelo cinturão de Van Allen? Os cinturões de Van Allen são partículas eletricamente carregadas presentes no campo magnético da Terra e possuem muita radiação nessas camadas. O primeiro cinturão fica entre 640 e 9,6 mil quilômetros acima da superfície da Terra. A temperatura nesses locais tem por volta de 2.000 graus Celsius, fora que a radiação é extremamente intensa. E devido à proteção que o módulo lunar tinha e as roupas dos astronautas, seria impossível eles serem protegidos dessa radiação. E para encerrar, teve um cientista que admitiu que a Lua é feita de plasma e não é uma estrutura rochosa como é apresentada para a gente. Logo, seria impossível alguém pisar lá. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Hang on. So what you're saying is that in order to send humans through this region, we need to solve the challenge of getting through the Van Allen radiation belts. But I'm confused. Didn't you already solve this challenge back in 1969 when you sent astronauts to the moon and subsequently 5 other times after that? But we're also really pushing the boundaries in terms of where we're going forward with exploration. I think humans are naturally driven to do this, and this is really the beginning, I think, of human beings leaving low Earth orbit. I certainly plan on being around to see that. So she's a NASA astronaut, but I guess no one bothered to tell her about the first time that we left low Earth orbit. I guess she might be a little too young to remember. Here we have another astronaut that wasn't told about the moon landing 48 years ago. The plan that NASA has is to build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. It's something that is much bigger than what we have today, and it will be able to launch the Orion capsule with humans on board, as well as landers or other components to destinations beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually. Once we travel beyond low Earth orbit, the crew will be exposed to larger amounts of radiation. So we have to design both the crew protection systems and our electronic systems to withstand this radiation. So that would mean that Neil Armstrong, Michael Collins and Buzz Aldrin were a tough bunch of SOBs able to withstand all that brutal radiation, considering these challenges are still yet to be solved. So how is it that we had the technology to achieve this amazing feat back in 1969, but we're still working on the technology in 2017, almost half a century later? Well, I managed to find a very clever and well-informed astronaut that will totally straighten things out for us and explain exactly why we're not able to return to the moon and break through those Van Allen radiation belts. Have a listen to this clever chap. I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. This guy, oh boy. Here's a real-life example of what can happen to you when you're exposed to all of that outer space radiation. And if you're a child with aspirations of becoming an astronaut, being a very good liar might be a positive attribute to have on your resume. And just by showing you these admissions of guilt by NASA, I can easily end this video now, and I would have easily proven my point without a shadow of a doubt. But I'm sure that for some of you hardened skeptics out there, this damaging evidence is still not enough. So let's take this theory of mine to the next level. This here is the lunar module now proudly displayed at the National Air and Space Museum. According to NASA, the primary materials used to build the module were aluminium alloy,
stainless steel, titanium, nickel steel alloy, heat-resistant glass. Now, if this is the case, we have a very serious discrepancy here. If you remember earlier when I went through the different atmospheres that surround the Earth, both the thermosphere and exosphere have temperatures ranging from 0 to 2000 degrees Celsius. So I decided to examine the melting points of the primary metals that we use to build the lunar module. First off, we have the aluminium alloy, which has a melting point of 463 degrees Celsius. Next we have stainless steel, which has a melting point of 1510 degrees Celsius. Then we also have nickel steel alloy, which melts at 1453 degrees Celsius, and of course the heat-resistant glass for the windows, which has a melting point of 760 degrees Celsius. So this would mean that the lunar module, along with its occupants, would have disintegrated well before it even passed through the thermosphere, let alone surviving the Van Allen radiation belt in the exosphere. To protect the astronauts from the Van Allen radiation belts, the lunar module would have required 6 feet of lead shielding. But here's what they really had for protection. Obviously, the only shielding they had was the literally paper-thin outer hull of aluminum, and their suits consisting of glass fiber, some aluminum fibers, and silicon rubber. It's very interesting concerning radiation that the astronauts were protected by a thin film of aluminum when here on Earth they put a lead shield on us when they take a dental X-ray. In conclusion, when NASA themselves admit to never having left low Earth orbit, and the fact that we don't even have the materials that could withstand the extreme temperatures and cosmic rays in space, how on earth can anyone believe that we ever went to the moon? And we expect to be able to get observable facts about the moon fairly soon. What is your theory? Well, it is by now rather more than a theory. 10 or 11 years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock, but it is a plasma phenomenon, cosmic plasma, and that this fact will eventually be confirmed. I made certain predictions which were already confirmed in 1958, and the situation now is coming close to a complete confirmation. What will be the result if you're proved to be correct in your theories? The result will be profound and decisive, because it will give proof that a complete reinvestigation of the laws of nature is necessary. Because if the moon is a plasma, no man will ever land on it. The soft landing attempts will all fail. That means that the mass of the moon is less, far less, than is currently assumed. It's in a different state of energy, and it has far less mass. That means there is no more explanation for the tides. If the moon, for example, had only 1,000th part of its current mass, then the tides would only be 2 inches high under conventional theories instead of sometimes 14 feet. And that means that if it is proved that the moon is a plasma, then all gravitational theories are out, and a new concept of the cosmos and of its laws has to be evolved. Aren't you being a bit adventurous, though, because you know that we're going to be able to test out your theories on the moon fairly soon? Well, not anymore. 11 years ago, of course, it was rather taking a risk. I was considered a lunatic, of course, but by now the evidence, accumulated evidence, is already so much in my favor that I'm not taking any risks anymore. On the contrary, there is scientific views expressed all over the world now that the moon seems to be of a quite different nature from what was assumed. But the Americans and Russians are thinking of landing men on it. Well, that will never happen. Not on the moon. On Mars, on Venus, on other planets, yes, but the moon is definitely, as I assert, a plasma. Eita, será que ele continuou vivo depois dessa declaração? Só para exemplificar o que ele falou, o plasma é considerado o quarto estado físico da matéria, e ele é formado quando a estrutura gasosa atinge uma temperatura muito elevada. Essa combinação faz com que a substância se torne uma massa disforme, eletricamente neutra e com elétrons e núcleos dissociados. Só para você ter uma ideia, o plasma constitui 99% de tudo que existe no universo. A própria ciência já admite isso. Por que com a Lua seria diferente? Alguma coisa não bate, né? Bom, com todas essas evidências, eu acho que não resta dúvida nenhuma que essa ida à Lua não passa de uma farsa. A gente vê que a Lua é um objeto de adoração a culturas pagãs, desde a ligação com o ocultismo da NASA, os interesses do governo americano e russo, e fora tudo isso aí que eu expliquei durante o vídeo. Mas é aquela coisa, uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade.
ainda mais quando ela é ensinada pra gente desde que nós somos crianças, ou seja, nossas crenças são reprogramadas para acreditarmos que a saída à Lua é um fato. E isso acontece com muita coisa ao nosso redor. O nosso mundo é movido pela mentira. Como a Bíblia mesmo diz, o mundo jaz no maligno. Então, mesmo que pareça uma verdade irrefutável, mesmo que você aprendeu algo desde a sua infância e você considera um fato, questione, porque quem não questiona é alienado. Não estou dizendo para você acreditar 100% no que eu estou dizendo, mas sim para você questionar, para você ver, analisar cada ponto e ver se é uma verdade ou não. E fica essa dúvida no ar. Se o homem não conseguiu explorar nem 95% do nosso oceano, que simplesmente ninguém nunca acessou, quem dirá o espaço, gente? Nós vivemos na era do engano, e se a gente seguir a linha de pensamento da escola, da universidade, do sistema, a gente está perdido. Mas então foi isso que eu queria trazer aqui, as evidências estão aí, mas é o que eu sempre falo, na dúvida, questione e encontre a sua verdade, só não seja um alienado. E a ida à Lua só é mais uma mentira contada pra gente, enfiada goela abaixo, assim como o Big Bang, o evolucionismo e vice-versa. A ciência moderna, a comunidade científica atual, infelizmente, é dominada por mentiras, por ocultismo, paganismo, satanismo, então nunca confie cegamente nela. A elite mundial tem o objetivo de te escravizar, e ela só consegue te escravizar através do engano. Imagina se todo mundo soubesse a sua real identidade, a sua real origem, o seu real propósito aqui nesse planeta. Como diz George Orwell, quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. Mas eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, curta, comenta aí, compartilhe e que todos vocês fiquem bem. Forte abraço!